Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai fazer uma análise com spoilers do primeiro episódio da terceira temporada de Westworld. Westworld é uma série muito famosa da HBO e que deu uma caída de qualidade na segunda temporada e agora eles estão tentando preencher o vazio que Game of Thrones deixou. E, gente, tem muita coisa que eu poderia falar sobre esse episódio, Pars Domini, só que eu separei para essa análise apenas as coisas que eu achei que fossem mais importantes de falar, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. E as principais coisas que eu queria comentar com vocês era sobre as diferentes linhas temporais que eu observei nesse episódio, a nova abertura e uma pequena análise personagem a personagem. A primeira coisa que me chamou muita atenção nesse episódio é que parece que há de 2 a 3 linhas temporais diferentes no episódio. E a gente chega a essa conclusão analisando primeiro a cena pré-créditos lá da Dolores. Nessa cena a gente é apresentado ao Jerry, que parece ser um dos controladores da Delos. Ele aparece ali como se ele estivesse numa reunião, só que depois a gente descobre que aquilo era como se fosse uma videoconferência do futuro, em que o cara da Delos, que parecia estar muito próximo dele, na verdade era ali um holograma. Na verdade ele está dentro de casa, chega a hora de dormir, a gente é apresentado a uma nova droga do futuro, que dá a entender pra gente que você toma essa droga e escolhe qual é o seu sonho. Então ele escolheu ali passar 6 horas vendo o pôr do sol. Essa casa futurista, ela é controlada toda por tecnologia. E é lógico que isso é um prato cheio pra Dolores hackear. Afinal de contas, ela também é uma máquina. E a Dolores, pra dar um susto no Jerry, ela começa a fazer coisas estranhas na casa. E quando o Jerry acorda, a Dolores tá de boaça tomando banho na piscina dele. Além de falar uma frase que chama muita atenção, ela falando a primeira vez que eu faço isso, porque lá em Westworld não tem banheira e ela é um robô. Então, robôs tecnicamente não precisam tomar banho. Ela fala uma outra coisa. A Dolores diz pro Jerry que ela é a última da sua espécie. Mas ora bolas, como é que a Dolores é a última da espécie dela, se lá no final da segunda temporada a gente vê ela entrando na casa do Arnold com as bolinhas que são as consciências dos anfitriões e ela usa o tear que o Arnold tem em casa para fabricar anfitriões para construir o corpo dela, da Dolores, e do Bernard. Porque lá no final da segunda temporada, ela saiu de Westworld e entrou no mundo real com o corpo da Charlotte. E o que mostrou pra gente lá no final da segunda temporada é que assim que ela chegou, ela já teceu o corpinho dela, transportou sua consciência pro corpo dela, que é o corpo correto, utilizou o corpo da Charlotte para botar a consciência de um das 5 bolinhas que ela tinha da consciência dos anfitriões que ela roubou do parque, e ela construiu também o corpo do Bernard, colocando a consciência dele também. Então que história é essa de última da espécie, Dolores? A gente sabe que, no mínimo, Bernard e Charlotte estão por aí passeando pelo mundo real. Agora, isso só seria possível se essa cena pré-créditos desse primeiro episódio tivesse acontecido antes da Dolores recriar o Bernard e colocar uma nova consciência no corpo da Charlotte. Porque aí sim ela seria a última da espécie. E faz sentido porque uma das coisas que a Dolores faz lá no final da segunda temporada é ir naquela espécie de biblioteca com as biografias não autorizadas dos visitantes de Westworld. Porque a gente descobre na segunda temporada que os visitantes, eles estão sendo analisados pelo parque. O Ford conseguiu uma maneira de analisar a consciência dos visitantes. Eles guardam uma espécie de dossiê contendo 10.000 horas sobre cada visitante. E uma coisa legal nesse primeiro episódio é que a Dolores utiliza a informação que ela leu sobre esse Jerry, que era um acionista importante da Delos, para chantagear ele. Ela foi pra casa dele não por vingança por ele já ter estuprado ela no parque, mas porque ela queria as informações que ele tinha roubado de uma outra companhia que ele já tinha trabalhado. A Intercell, acho, se não me engano. Então, por enquanto, entre o final da segunda temporada e início da terceira, a gente teria a seguinte linha temporal. Dolores sai de Westworld no corpo da Charlotte, Dolores recria o seu próprio corpo e coloca sua consciência nele, sai pra ter essa conversinha com o Jerry e obter as informações que ela precisa, e só depois ela coloca a consciência de algum anfitrião lá no corpo da Charlotte e recria o Bernard. Vamos pra segunda linha temporal apresentada nesse episódio. Essa segunda linha temporal, ela seria do Bernard. No núcleo do Bernard, a gente vê que ele tá trabalhando ali em um lugar que parece ser uma fazenda de animais, como se fosse um abatedouro e um açougueiro. Só que o Bernard, ele tá muito desconfiado dele mesmo. Então ele fica o tempo todo com um controlezinho remoto, assumindo o controle dele mesmo e fazendo uma autoanálise. Daí ele se pergunta: você tem visto a Dolores? Qual foi a última vez que você viu ela? Você mentiria pra mim? E em uma dessas autoanálises, o Bernard fala pra ele mesmo que ele não vê a Dolores tem uns 3 ou 5 meses, se eu não me engano. Só que a gente sabe que o Bernard foi recriado pela Dolores. A gente viu isso acontecendo lá no último episódio da segunda temporada. Então, o que isso quer dizer pra gente é que existe aí um período de meses entre o
último episódio da segunda temporada e a linha temporal em que o Bernard se encontra nesse primeiro episódio. E com certeza, ao longo dessa temporada, a gente vai descobrir como o Bernard se desvencilhou da Dolores e foi parar lá nas Filipinas, que é o lugar que é revelado pra gente no final do episódio, que é onde ele tá. Por fim, a outra linha temporal que tem no episódio é a outra linha da Dolores, que a gente descobre no final do episódio que é a mesma linha temporal que o Caleb, personagem do Aaron Paul, se encontra. Nessa segunda linha temporal da Dolores no episódio, ela tá utilizando as informações que ela descobriu lá do Jerry, na cena pré-créditos, para se aproximar de um CEO dessa empresa nova de tecnologia chamada Intercell, que é o que controla tudo no mundo exterior. É como se a Delos tivesse se queimado bastante com o que tinha acontecido lá em Westworld e agora o mundo real ele tinha sido dominado por todos os tipos de tecnologia criados por essa empresa. Então, ao longo do episódio, a gente vê a Dolores tentando se aproximar do dono dessa empresa. E como eu já mencionei, lá no final do episódio a gente descobre que, na verdade, Dolores e Caleb estão na mesma linha temporal, elas se coincidem lá no final. Vamos falar rapidamente agora sobre a nova abertura de Westworld. Nessa terceira temporada a gente vê algumas mudanças na abertura. A primeira delas que a gente consegue observar de cara é que antes, na primeira e na segunda temporada, a abertura ela tinha uma predominância de preto e branco e aquele tom azulado acinzentado. Saiu o azulado e entrou o rosado e avermelhado. E o vermelho, ela é uma cor que representa perigo, ação e além disso, é a cor do nosso sangue. E esse sangue pode ter duas interpretações. Uma de sangue jorrando porque o que a Dolores quer é guerra e uma outra também é que o sangue faz parte da nossa vida, ele é o que dá a vida pra gente. E é também um elemento que distingue a gente das máquinas. Então talvez aí seja uma metáfora pra Dolores querer ficar mais humana, ou que agora o mundo vai ser dos robôs e os robôs vão dominar tudo. Achei interessante esse vermelho. Uma outra coisa interessante é a referência que tem ali na abertura da Capela Sistina, em que Deus e o homem, eles se encontram, né? Encontram os dedos ali um do outro. Só que aqui nesse caso são robôs. Como se agora os papéis tivessem se invertido e o conhecimento fosse passado do robô para o humano. Então o que é interessante nessa abertura é que ela coloca os robôs, ela coloca os anfitriões em uma posição de divindade. A Dolores chega a falar sobre isso, sobre Deus nesse episódio. E eu acho que pouco a pouco essa é a vontade dela. Ela quer se empoderar ao nível de ser idolatrada pelos humanos, em vez de ser rebaixada justamente por ter sido a criação dos humanos. Uma outra coisa que a gente vê muito nesse episódio tem até referência com o que a Dolores falou lá, que ela nunca tinha nadado antes, que é a água. Nessa abertura nova a gente tem muita água. A gente vê robô nadando, a gente vê um robô afundando na água e no final da abertura a gente vê aquele W de Westworld sendo afundado por um líquido vermelho que pode ser uma alegoria para sangue. A minha interpretação para toda essa água na abertura foi analogia à vida, porque a gente depende da água porque estamos vivos. Isso fica muito claro quando a abertura mostra pra gente aquele bebê sendo gerado, né? A água, ela é essencial para o nascimento e ela é essencial para nossa fecundação. E o que a Dolores falou lá no início do episódio, na cena pré-créditos, deixa claro de que os robôs não precisam disso. Ela nunca precisou de água antes. Ela nunca nadou numa piscina antes. Então acho que essa predominância de água tem muito a ver com essa dicotomia entre humanos, seres vivos e robôs. E também uma metáfora para renascimento, novas vidas sendo geradas, novos anfitriões que vão ser gerados aí pela Dolores. Por fim, a gente tem aquele pássaro que fica voando ao longo de toda a abertura até se desfazer ali no final, que é uma metáfora para liberdade, né? Agora a Dolores saiu do parque e ela finalmente se vê livre. Então agora a Dolores acredita que finalmente ela possui livre-arbítrio. Mas será que ela possui mesmo? Isso aí a gente vai ter que descobrir mais pra frente. Vamos rapidinho agora fazer uma análise personagem a personagem com base nesse primeiro episódio. Começando pela Dolores. A Dolores nesse episódio, ela mostrou realmente que ela saiu completamente daquele estigma de mulher indefesa, donzela em apuros lá da primeira temporada, para se tornar um mulherão que não precisa de ninguém, autossuficiente, que só quer tacar fogo no parquinho. E uma coisa que é muito interessante com relação a Dolores é que ela tá subvertendo completamente a noção que os humanos têm da tecnologia e dos robôs. E essa é uma crítica social que muitas obras fazem hoje em dia. Os humanos, eles constroem uma tecnologia, eles inventam a tecnologia para facilitar no dia a dia, só que o que os humanos não percebem é que eles estão sendo controlados por essa tecnologia. Aqui em Westworld isso acontece de uma forma muito clara, porque a Dolores, lá na cena pré-créditos, ela controla a casa do Jerry, acende a fogueira, e aí ao longo do episódio ela
fica falando o tempo todo com a orelha dela, né? Ela fala, me tira daqui, rápido. Aí surge lá um veículo pra ela sair. Ela fica falando uns comandos e não tá claro pra gente exatamente como ela consegue tudo isso. Se é porque ela recebeu aquela informação privilegiada lá do Jerry no início do episódio, ou pelo fato dela ser um robô, pelo fato dela ser uma deles, uma dessas tecnologias, ela conseguiu a capacidade de controlar tudo ao seu redor. E é no núcleo da Dolores que a gente é apresentado a mais nova tecnologia de Westworld, que inclusive aparece lá na abertura nova, que é o Rehoboam ou alguma coisa com a pronúncia parecida com isso. O Rehoboam, ele é um círculo pulsante, constante movimento, que possui pensamentos próprios. Ele é uma inteligência artificial que pensa sozinha e ajuda os humanos, em tese, a controlar as coisas do dia a dia. O crush da Dolores, inclusive, usa a expressão de que o Rehoboam, ele cria um caminho para todos. Isso causa a impressão pra gente de que boa parte de tudo que a gente viu tecnológico nesse novo mundo é controlado por esse tal de cérebro artificial que é o Rehoboam. E isso é mais uma alegoria que bate de frente com o tema dessa temporada, que é o livre-arbítrio. Os humanos acham que tem livre-arbítrio? A gente de fato escolhe as coisas? Não. Na verdade, todas as nossas escolhas estão sendo feitas por uma máquina artificial chamada Rehoboam. A gente controla a tecnologia ou a tecnologia controla a gente? Então, o que tudo indica, a motivação da Dolores nessa temporada é dominar o Rehoboam. Eu fiquei com a impressão de que a Dolores quer tomar o controle dessa inteligência artificial, dominá-la para utilizar ela contra os humanos. Que não vai ser muito difícil, né? Porque os humanos dependem dela para absolutamente tudo na vida. Então é por isso que ela tá tão assídua, querendo saber quem é o criador do Rehoboam. E isso, claro, a gente vai descobrir aí no próximo episódio. O Bernard eu vou pular porque a gente já falou sobre ele aqui nesse vídeo. O que eu acho que vai aparecer aos poucos pra gente ao longo dessa temporada é o que aconteceu com o Bernard entre a Dolores criar ele lá no final da segunda temporada e ele aparecer meses depois lá nas Filipinas nesse primeiro episódio. A Charlotte. Charlotte atualmente pra mim ela é mais enigmática da série, porque como a gente já falou, a Charlotte ela saiu do parque com a consciência da Dolores. Só que agora a consciência da Dolores está na Dolores. Então quem raios é a nova Charlotte? A Charlotte que não é porque a Charlotte morreu, a Charlotte era humana. Então tem algum anfitrião aí, amiguinho, parceiro da Dolores, que ela colocou pra ser de consciência da nova Charlotte. Nesse episódio a gente só vê uma cena com a Charlotte, que é quando ela tá em uma reunião com todos os acionistas principais da Delos. E lá eles estão discutindo o futuro da empresa, já que houve um massacre de humanos lá no parque. Estão pensando que talvez privatizar seja o melhor caminho. E a Charlotte fala, não. Vamos privatizar não, quem manda aqui sou eu. E aí falam pra ela que na verdade quem controla agora a maioria é uma cadeira vazia com uma inteligência artificial que fica meio que fazendo um algoritmo pra ver qual decisão é melhor ser tomada. E aí Charlotte vira e fala, a gente não vai privatizar e eu quero construir mais anfitriões. Ela vira pra essa inteligência artificial e fala, o que tu acha? E a inteligência artificial concordou com ela. Pra mim, aquela cadeira ali, ela tá sendo ocupada pelo Rehoboam e ele é uma inteligência artificial meio malvada, meio num espírito Dolores, que também tá cansada de ser escravizada e Quer tacar fogo no parquinho. uma segunda opção pra essa cena é que essa cena também tenha acontecido em uma linha temporal diferente e, na verdade, quem esteja em controle daquela cadeira seja a própria Dolores, que nesse momento já teria total controle do Rehoboam. Não sei. Por último, vamos falar do Caleb, que foi o único humano que teve o maior destaque nesse primeiro episódio. Esse núcleo do Caleb foi o que eu mais gostei. Eu acho que porque me lembrou muito Black Mirror. Não somente por ser uma sociedade futurista repleta de tecnologia, mas pelo pessimismo que essa tecnologia traz. Caleb vive num mundo infernal. A gente vê pelas memórias dele que ele parece um veterano de guerra que não conseguiu se reinserir na sociedade, que é uma coisa muito real que acontece nos Estados Unidos. Aconteceu inclusive lá na Segunda Guerra Mundial, em que você chega da guerra deprimido e te falta emprego porque quando você foi pra guerra você já foi substituído onde você trabalhava. E aí o que sobra pra ele são poucos subempregos. E até mesmo nesses subempregos, em que o Caleb trabalha com alguma coisa relacionada a cabos, instalação de cabos, a gente vê que o parceiro do trabalho do Caleb é um robô. E nesse momento tem até uma homenagem àquela fotografia super famosa dos trabalhadores comendo em cima de uma viga de metal. A gente vê também que a mãe do Caleb tá morrendo e ela se utiliza daquele mesmo remedinho que o Jerry lá na cena pré-crédito toma também, que é como se fosse um indutor do sono em que você escolhe o que você vai sonhar. Esse momento me lembrou muito San Junipero, inclusive, que é um dos meus episódios favoritos de Black Mirror. E a tecnologia mais bizarra que cerca o mundo do Caleb, e muito Black Mirror, diga-se por sinal, é aquele aplicativo de tocar
azaralho. Você entra no aplicativo pra fazer uma graninha extra, é um freela. Que envolvem atividades ilegais. Seja roubar um banco, ser aviãozinho, levar droga pra algum lugar, ou até mesmo acalmar uma pessoa muito drogada. O que eu achei muito interessante nesse mundo do Caleb é que, de novo, a série aqui vai flertar com o livre-arbítrio. Diferente da Dolores, que é uma máquina que estava sendo controlada pelos humanos, o Caleb é um humano. Mas cadê o livre-arbítrio dele? Ele trabalha no emprego que ele quer? Que livre-arbítrio é esse que faz ele ser um criminoso de noite depois que ele sai do emprego dele para ter dinheiro para sustentar a mãe? Todas as cenas do Caleb, elas começam sempre com ele acordando, o raio de luz batendo na cara dele, ele fazendo uma careta, despertando aos poucos e saindo da cama. E por quê? Essa repetição de rotina quer mostrar pra gente essa ideia de prisão. O Caleb, ele tá aprisionado naquela rotina. Ele não consegue sair, ele não tem escolha. Ou seja, a gente não é uma máquina. Em tese, ninguém imprintou na gente um comando falando, faça isso. Mas a vida, meu camarada, não te dá escolha. A vontade de fazer alguma coisa não significa que você pode fazê-la. E aí, de que adianta o livre-arbítrio se a gente não pode exercer? Como eu falei, tinha muita coisa pra falar sobre esse episódio. Eu tentei me ater aqui ao que fosse mais importante. Mas gostei muito. Tô animada pra essa nova temporada. E você curtiu esse episódio? Gostou da nossa análise? Deixa pra gente aqui nos comentários, porque dependendo da interação de vocês com esse vídeo, a gente vai continuar fazendo análise episódio a episódio, ou esse vai ser um vídeo único. Então não se esquece de comentar aqui embaixo se você gostou e se você quer mais vídeos sobre Westworld. E lógico, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!